Imagine um salão nobre, cheio de pessoas da alta sociedade com suas roupas elegantes. Eles festejam, fofocam, tramam. Agora imagine uma figura vestida de bobo da corte, entrando de repente. Os sinos tilintam. Ele está lá para fazê-los rir, mas também para fazê-los pensar. Este é o bobo da corte, uma figura única na história. Durante séculos, os bobos da corte foram presenças constantes nas cortes reais. Reis e rainhas tinham um poder imenso. No entanto, até eles gostavam de uma boa risada. Os bobos da corte proporcionavam isso, mas seu papel era mais complexo do que parecia. Eles eram artistas, sim, mas também comentaristas, contadores de verdades disfarçados de tolos. O humor do bobo da corte era sua arma. Com uma piada, eles podiam desviar a raiva de um tirano. Com uma canção espirituosa, eles podiam expor a hipocrisia. Era um jogo perigoso, andar na linha tênue entre a diversão e a ofensa. Mas os melhores bobos da corte eram mestres dessa arte delicada. A vida de um bobo da corte não era só diversão e jogos. Exigia sagacidade, talento musical e, muitas vezes, habilidade acrobática. Os bobos da corte vinham de todas as camadas sociais. Alguns eram ex-servos, outros eram homens instruídos que escolhiam esse caminho incomum. Um bobo da corte famoso foi Triboulet, que serviu o rei Francisco I da França. Triboulet era conhecido por sua sagacidade mordaz e, uma vez, até ousou zombar da extravagância do rei. Francisco, embora inicialmente irritado, dizem que riu, provando o curioso poder do bobo da corte. Outro exemplo é Will Somers, bobo da corte do rei Henrique VIII da Inglaterra. Somers era um dos favoritos do rei e usava sua posição para falar em nome do povo comum. Ele frequentemente inseria críticas sutis às políticas de Henrique em meio às suas piadas, mostrando o potencial dos bobos da corte para influenciar até os governantes mais poderosos. Como os bobos da corte se safavam com tanta ousadia? A resposta está em sua tolice percebida. Ao agir como tolos, eles criavam um espaço para dizer o indizível. Suas piadas, muitas vezes carregadas de duplo sentido e sátira, podiam passar pelas defesas até do governante mais cauteloso. O humor do bobo da corte tinha um jeito de fazer as pessoas pensarem em assuntos sérios de uma forma descontraída. Eles podiam apontar falhas, criticar a injustiça e até desafiar a autoridade. Tudo isso enquanto faziam a corte rir. Isso os tornava conselheiros valiosos, pois podiam oferecer uma perspectiva diferente, livre das restrições habituais da vida na corte. De certa forma, o bobo da corte era o comediante stand-up original, usando o humor para espelhar a sociedade. Eles lembravam a todos, até mesmo reis e rainhas, que não estavam acima do riso. Isso os tornava divertidos e instigantes, uma combinação rara que garantiu seu lugar duradouro na história. Hoje, a tradição do bobo da corte pode ter desaparecido, mas seu legado continua vivo. Ainda vemos ecos de seu espírito em comediantes, satiristas e cartunistas políticos. Esses bobos da corte modernos continuam a usar o humor para desafiar os poderosos, expor a hipocrisia e nos fazer pensar sobre o mundo ao nosso redor. A história do bobo da corte é um lembrete de que o riso pode ser uma ferramenta poderosa. Pode entreter, pode desafiar e pode até, às vezes, mudar o mundo. Então, da próxima vez que você ouvir uma boa piada, lembre-se dos bobos da corte de antigamente, esses mestres da alegria que ousaram falar a verdade ao poder, uma risada de cada vez.